Então é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre os hispano-portugueses e a halakha. É o último elemento para a gente poder seguir adiante e falar de outros assuntos. Bom, então tem uma obra que ela merece ser comentada, que é uma obra chamada O Tesouro dos Dinim. E foi escrita em português arcaico e por isso então você tem algumas mudanças aí de grafia. Por exemplo, tesouro escrito com TH, né, ao invés de TE. Muito bem. Então, assim, o que acontecia? A maioria dos judeus hispano-portugueses tradicionais se pautavam na Mishneh Torah, quer dizer, no documento de Maimônides. Historicamente, os hispano-portugueses sempre deram mais atenção à Mishneh Torah do que ao próprio Shulchan Aruch, embora o Shulchan Aruch fosse também de origem sefaradita. Tá? Mas a grande maioria, antes principalmente da Inquisição, a grande maioria dos hispano-portugueses seguia a codificação de Maimônides, que de fato é a melhor codificação da halakha de que se tem notícia hoje. Mas o que aconteceu? Com a perseguição, muitos judeus de origem hispano-portuguesa foram para outros lugares na Europa e houve uma comunidade muito forte que se estabeleceu em Amsterdã. E essa comunidade permanece ainda em Amsterdã, embora não tenha, obviamente, a força que já teve um dia. Tá? Mas o que aconteceu? Muitos judeus perderam a capacidade de entender o hebraico. A Mishneh Torah ela não foi escrita em português. A Mishneh Torah ela foi escrita em hebraico. E por ter sido escrita em hebraico, ela se tornava inacessível para as gerações posteriores de judeus descendentes, né, da linhagem hispano-portuguesa, que muitas vezes tinham dificuldade com a língua, uma vez que já havia uma certa perseguição, o que impediu que as comunidades judaicas florescessem muito. E aí o que aconteceu então? No século XVIII surgiu essa obra que foi escrita pelo Racham, né? Hoje em dia as pessoas chamariam de rabino, né? Mas os judeus hispano-portugueses e os judeus também do Oriente Médio costumam chamar os seus líderes não de rabinos, isso é um hábito dos judeus do leste europeu, mas sim de Rachamim, de sábios. E então esse sábio, que foi o Menassé ben Israel, que também era conhecido por Manuel Dias Soeiro, ele que foi o Racham principal, o líder principal da comunidade de judeus hispano-portugueses em Amsterdã, ele escreveu essa obra. É muito interessante porque muita gente não sabe disso, né? Mas quando pensam em judeus, a maioria das pessoas pensa naqueles sobrenomes impronunciáveis. É até análogo àquela piada que se conta, né? Que o cidadão foi lá um judeu foi lá fazer um exame de vista e chegou lá no oftalmo e aí tinha, né? Foi ler as letras, tinha lá GWYTHCSZ e o médico mandou ler, perguntou, você consegue ler essa linha? Ele falou, não só consigo, como eu conheço a pessoa. Isso é uma piada que se conta, né? Por quê? Porque os sobrenomes do leste europeu, eles são mais complicados. E muitos sobrenomes, na realidade, que são do leste europeu, né? Como hoje você tem mais judeus do leste europeu do que judeus sefaraditas, assim, fora obviamente os anusim. Então se habituou, né, de que o rabino ou uma pessoa de origem judaica tem que ter 35 consoantes no nome, mas isso não é um fato que de fato a gente possa dizer que seja judaico, né? Isso depende muito da família, e muitas vezes esses sobrenomes eram sobrenomes comuns nos países de origem no leste europeu, mas obviamente que no Brasil ganha um certo destaque. Mas se você vai para a comunidade hispano-portuguesa, você vai ver um monte de nome comum que você vai reconhecer, porque são sobrenomes latinos, sobrenomes hispânicos, né? Como nesse caso, né? O cidadão hoje, se chegar e falar, viu, me chamo Manuel Dias Soeiro, e tentar entrar numa sinagoga, alguém vai olhar e falar, esse camarada aqui está querendo dizer que é judeu e não é. E na realidade não tem nada a ver, né? Na verdade, os
judeus, né, hispano-portugueses, eles tinham, né, esses nomes mais comuns. Bom, então o Manuel Dias Soeiro, Menacé Ben Israel, ele escreveu o Tesouro dos Dinim. O que é o Tesouro dos Dinim? O Tesouro dos Dinim é, na verdade, na realidade, uma obra que visa transmitir a halachá, mas uma halachá, não qualquer halachá, mas a halachá que dizia respeito ao dia a dia das pessoas. Então ele percebeu que na comunidade onde ele estava as pessoas tinham dificuldade com o hebraico, tinham dificuldade de entender o que deveria ser feito, e escreveu então esse texto em português, na época um português corrente, hoje um português arcaico, obviamente, fazendo uma exposição da halachá, mas só referente realmente ao cotidiano. Não é como a Mishneh Torah, que por sua vez aborda um monte de coisa que não tem a ver com o cotidiano, inclusive leis sobre a própria sociedade israelita na terra de Israel, com o templo funcionando. Então, o Tesouro dos Dinim ele é mais parecido no sentido da estrutura, né, de ser um texto voltado para a prática na diáspora, ele é mais parecido com o Shulchan Aruch nesse aspecto. Não necessariamente nas decisões halachicas, né, nas questões halachicas que ele coloca, mas com certeza naquilo que dizia respeito ao fato, né, de ser pura e simplesmente uma obra para o dia a dia. Tá? Então vocês vão ouvir falar por aí do Tesouro dos Dinim. Teve alguém até que postou recentemente no Kol HaTorah um link. Dá para ler, vocês conseguiriam ler o Tesouro dos Dinim, mesmo com o português um pouquinho diferente, que está um pouco arcaico, né? Mas é possível de ser lido e é uma obra importante. É uma obra importante principalmente para aqueles que querem entender como é que os hispano-portugueses faziam, praticavam as coisas. Tá? Muito bem, agora nós vamos falar de obras litúrgicas. Aliás, bom, antes disso, alguma dúvida sobre o Tesouro dos Dinim ou tranquilo? Ficou alguma dúvida ou não? Ok? Bom, então vamos para as obras litúrgicas agora, né? Que são as obras que a gente utiliza no nosso cotidiano, no dia a dia. Tá? Então, nós vamos primeiramente falar sobre o Sidur. Vamos entender o que é Sidur e como é que ele surgiu e a que ele se refere. Bom, então nós temos Sidur, vem da mesma origem da palavra Seder, que significa ordem. Tá? E por que ele é chamado assim? O Sidur é um livro que traz a ordem das orações que são feitas diária e cotidianamente pelo povo judeu. Tá? Então, a gente chama de Sidur, que é um livro de orações, basicamente. Orações e proclamações. Tá? Como é que o Sidur veio a surgir? Bom, primeiro tem que entender como é que vieram a surgir as rezas, as orações do povo judeu. Bom, nos tempos antigos, nos tempos, por exemplo, de Moisés, etc., você não tinha uma liturgia oficial, tá? Para as pessoas rezarem ou orarem, né? Como queira. Rezar e orar são sinônimos, embora muita gente não saiba disso. Tá? Mas, então assim, não tinha. As pessoas faziam as orações conforme a cabeça delas, conforme elas iam, enfim, vivendo, né? Iam fazendo as suas orações. Mas o que aconteceu? Isso foi até antes da deportação do povo judeu para a Babilônia. Com a deportação, as coisas mudaram. Tá? Então, o Maimônides, na Mishneh Torah, no Sefer HaHavah, quer dizer, no livro, né? Literalmente, Sefer HaHavah é livro do amor, né? Porque fala sobre o amor ao eterno. Né? Hilchot Tefillah, leis de orações. Tá? No 1.3 ele fala, uma pessoa que era eloquente, né, que falava com facilidade, oferecia muitas orações e solicitações. Uma pessoa que era inarticulada, né, falava tão bem quanto podia e quando desejava. Então, assim, as pessoas rezavam de acordo com a capacidade delas. Tem gente que rezava mais tempo, tem gente que rezava menos tempo, tinha gente com facilidade de falar, gente com mais dificuldade. Uns gostavam de rezar 5 vezes ao dia, os outros faziam uma oração única por dia e assim por diante. Tá? Então não havia uma, vamos dizer assim, uma forma fixa. Então somente as pessoas faziam as suas orações
de acordo com aquilo que estava no coração delas. Tá? Lembrando o seguinte, pessoal, quando você fala de tefilá no hebraico, tá? Quando você fala de tefilá, principalmente no hebraico mais bíblico, né? No hebraico mais antigo, tefilá se refere a uma oração, e oração é um pedido. Tá? Então, assim, não era chamado, se você fizesse um agradecimento ao Eterno, era chamado de uma berachá, de uma bênção. Você está bendizendo o nome do Eterno. Tá? Tefilá era um pedido, hoje é traduzido como oração. Só que a maneira como a gente usa a palavra oração hoje em dia, a gente se refere tanto a pedido quanto a agradecimento, né? Quanto a louvor, etc. No hebraico bíblico não era. Tá? Se você lê que houve uma oração feita no hebraico bíblico, uma tefilá, né? Então está se referindo a um pedido. Normalmente um agradecimento, né? Um louvor seria o quê? Né? Um halel, uma exaltação, ou seria uma berachá, uma bênção, bem dizer o nome do Eterno. Tá? Então, assim, quando você vê, por exemplo, na lei judaica dizendo a oração tem que ser assim, 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 está se referindo a essa oração central da liturgia judaica, que é uma oração de pedidos. Tá? Shaul, então eu não posso chamar de oração quando eu agradeço? Pode. Não há nenhum problema de você usar essa linguagem, né, de oração para se referir a quando você fala com o Eterno. Mas é importante saber o sentido original quando você vai estudar as leis, né? Porque aí as leis dependem ou não de como você aplica o sentido original. O maior exemplo disso é o Pessah, né? Que é o Korban Pessah, que é o sacrifício pascual. Né? Se você não sabe que Pessah, né, é Páscoa no sentido do cordeiro, do sacrifício, ou carneiro, o sacrifício, você pode achar que uma pessoa que não é circuncidada não pode participar do jantar. E o jantar não tem o nome de Pessah. A gente apelida de Pessah. Né? Então, assim, nada contra a evolução da língua. Mas desde que quando você está interpretando a lei, né, em si, as instruções da Torá, você saiba o que cada um se refere. Tá? Bom, então, antes do exílio babilônio, as coisas eram de um jeito. Depois elas mudaram. Por quê? Porque quando o povo se espalhou no cativeiro babilônio, eles começaram a falar outros idiomas. Uns falavam persa, outros falavam aramaico, outros falavam dialetos misturados, enfim. Né? E aí a coisa virou uma bagunça. E aí, então, o que o Maimônides conta? Que havia uma dificuldade de comunicação, especialmente no hebraico. Não era todo mundo que falava hebraico. A fala de cada um era uma mistura de muitas línguas. Então, eles misturavam. Tá? Eu vivi isso um pouco quando eu era pequeno, quando eu estava na Inglaterra. Né? Eu morei na Inglaterra quando era pequenininho. Eu contei isso para vocês na última aula. E o que acontecia? Os meus pais falavam português comigo e com meu irmão. Né? Eu era bem pequeno, eu tinha 4 anos, o meu irmão tinha 1 para fazer 2. Eu tinha 4 para 5, ele tinha 1 para 2. E aí, ele ouvia os nossos pais falando português e ele ficou numa creche que era uma creche que tinha freiras italianas. Eram as freiras que cuidavam da creche. E ele ouvia as freiras falando em italiano, né? Inclusive com as crianças. E as crianças, entre elas, falando inglês. Então, meu irmão, na época, misturou. Ele falava uma palavra em português, outra em inglês, outra em italiano. Né? Ele chamava menino de bambino, porque as freiras falavam assim. Né? E quando falavam, né, vamos dizer assim, malcriado, né, no inglês, seria naughty, né? E no inglês britânico, principalmente. Né? Então ele falava naughty bambino, quer dizer, é um menino mal criado. Mas ele misturava o inglês com o italiano. E o português, idem. Né? Então ninguém entendia o meu irmão, coitado. Mas então acontecia algo parecido na volta do exílio babilônio. O povo misturava persa com aramaico, com hebraico. Tá? E eles tinham dificuldade de orar juntos, porque ninguém se entendia, tá? Então o que ele fala? A fala de cada um era uma mistura de muitas línguas. Ninguém era capaz de se expressar coerentemente em nenhuma língua, mas sim numa mistura
conforme é dito, os seus filhos falavam no meio asdodita e não podiam falar judaico, senão a língua de vários povos. Tá? Então está lá bem registrado isso que aconteceu em Neemias 13, 24. Então você teve uma mistura aí. Quem mora mais ao sul do país, né, na fronteira, percebe isso, né, que as pessoas misturam já o espanhol com o português. Então eles chegaram do cativeiro, estava uma bagunça, ninguém se entendia. Tá? E aí, obviamente, por causa disso, surgiu a necessidade de se criar orações formatadas. Tá? Além disso, você tem um outro elemento aí. Com a ausência do templo, o povo judeu precisou redefinir um pouco a sua vida comunitária. Ela não podia mais gravitar em torno do templo. O templo foi destruído. E aí o que aconteceu? Nós temos um registro em em Oséias 14:2, de que o povo passou então a fazer orações no lugar dos sacrifícios do templo. Então, Oséias ele tem essa passagem famosa: e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Então, a oração já existia, o ato de orar e o hábito de orar já existiam, mas não da maneira como é hoje. A maneira como é hoje surgiu por essa necessidade. Tá? Então, nessa época, Esdras, o escriba, juntamente com sacerdotes e profetas do povo de Israel, né, os famosos homens da grande assembleia, né, que foi um tribunal, uma corte mosaica famosíssima, que foi a corte que logo depois do exílio voltou para Israel. E por conta das necessidades de ter passado pelo exílio, foi justamente uma das cortes que mais tomou decisões, que mais teve que deliberar sobre coisas a fazer, porque, obviamente, a previsão da Torá, no sentido jurídico do termo Torá, não era para ter um exílio e um retorno. Embora o Pentateuco, a Torá enquanto Pentateuco, previu isso profeticamente, mas nas leis da Torá isso não estava previsto. Então, foi necessário fazer ajustes. Da mesma maneira que, num primeiro momento, não estava previsto o povo entrar na terra de Canaã 40 anos depois. Estava previsto entrar logo que saísse do Sinai. Né? Então, como ficou 40 anos, houve ajustes que precisaram ocorrer. Tá? Então, Esdras e a sua corte, né, dos homens da grande assembleia, criaram uma oração contendo 18 bênçãos que eram utilizadas para rezar diariamente, apelidadas de Amidá, que é a oração de pé, que essa oração se faz de pé, ou Shemoneh Ezre, que são as 18 bênçãos. Depois viraram 19, né, porque foi introduzida uma bênção contra os hereges, né, nos tempos aí de que tinha muito problema de heresia no segundo templo. Tá? Mas aí o nome já tinha sido popularizado, né, o nome Shemoneh Ezre, e aí ficou. Tá? Ou Amidá, hoje em dia é mais conhecida como Amidá. Tá? Então, Amidá, curiosamente, né, lembra muito o português. Né? Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. E nada mais verdadeiro, porque é exatamente isso. Amidá são pedidos. Tá? Então, as pessoas não sabiam bem como pedir, o que pedir, cada um rezava de um jeito. Então, eles pegaram e fizeram uma oração breve com 18 pedidos. Tá? Então, esses pedidos envolvem tudo: restauração de Israel, colheita, pedido de perdão, pedido de cura, etc. Tá? Então, eles criaram essas bênçãos. Muito bem, um parênteses, tá, pessoal? Essas bênçãos, hoje, elas são mal utilizadas por muita gente. Porque tem muita gente que sai rezando batido, parece que está numa competição de Fórmula 1, que não deveria ser assim, a lei judaica é contra fazer isso, mas também ela permite que você coloque todas as suas petições. Então, por exemplo, eu estou fazendo a Amidá, eu chego lá na oração pelos enfermos, eu vou lá, começo a fazer a oração pelos enfermos e em seguida eu falo: Eterno, abençoa fulano, beltrano, ciclano que estão enfermos. Tá? Eu posso colocar as minhas palavras depois que eu leio cada bênção. Tá? E a ideia era que se fizesse isso.
Tá? Infelizmente, hoje, as pessoas ficaram meio com preguiça de fazer isso, né? E aí também é um hábito que meio que tem se perdido. Tá? Então, eles fizeram essa grande oração. Além disso, também compuseram uma série de outras pequenas bênçãos que eram utilizadas nas mais variadas ocasiões. Por exemplo, para agradecer um alimento, abençoar crianças e assim por diante. As bênçãos, elas começaram mais com o sentido de um agradecimento, né? Já que a oração era um sentido de pedidos, as bênçãos tinham o sentido de agradecimento. E aí, um monte de bênçãos curtinhas, né? Algumas delas são famosíssimas, né? Por exemplo, a bênção do pão, né? A bênção pelo vinho ou suco de uva, a bênção porque chegou-se a uma época festiva, as bênçãos que se faz quando você acorda, quando você vai dormir, a bênção depois de comer, né? Então você tem várias. E elas foram feitas curtinhas porque as pessoas memorizavam. Tá? A maioria das comunidades, as pessoas não tinham livro impresso lá, era tudo manuscrito e era caro e difícil, tá? Fora o analfabetismo. Então, assim, algumas comunidades tinham cópias, né, para poder não se perder, etc. Mas essas rezas e bênçãos, elas eram curtinhas e eram feitas pela comunidade. Tá? Daí, inclusive, vem o hábito da repetição do Hazan. Tá? O Hazan é o condutor, é aquela pessoa que numa comunidade vai repetir as rezas, vai falar, né, as rezas para que as pessoas possam repetir após ele, né, ou pelo menos concordar. Tá? Então, assim, como muita gente não sabia ler, tinha gente que não lembrava, o que acontecia? Nas leituras comunitárias, o Hazan, que normalmente era alguém que sabia ler, pegava e lia e as pessoas iam falando amém, né? Iam rezando junto, iam falando amém. Daí é que surgiu o hábito da repetição do Hazan, fazendo a Amidá de novo em público. Tá? As pessoas não tinham livro, muitas não sabiam ler, então elas dependiam do Hazan recitar aquelas bênçãos para que elas pudessem, ouvindo o Hazan, elas pudessem concordar. E por que tinha um Hazan? Por que não era todo mundo recitando junto? Porque, como não tinha muita cópia impressa, você tinha que ter uma pessoa que ficava ali lendo, e a pessoa que ficava ali lendo era a referência. Por isso eu rezava sozinho e depois eu escutava até para eu aprender, para ver se eu estou rezando direito. Tá? Então tinha esse objetivo inicialmente. Com o passar do tempo, aconteceram duas coisas. Tá? A primeira é que a escrita foi se tornando cada vez mais fácil à medida em que a humanidade avançava, barateando o custo e facilitando o processo. Né? Você teve, então, num primeiro momento, as pessoas talhavam pedra. Né? Então, até esses dias eu falei sobre a escrita, né, do hebraico, que surgiu a primeira, você pode ver que eram pedras que eram talhadas. E aí depois passava-se argila em volta e fazia as tábuas de argila. Né? Depois surgiu a escrita em cima do couro tratado de animais, mas a tinta era cara, desaparecia com facilidade, o couro era caro. Aí surgiu o papiro, né, que foi o antecessor do papel. Depois veio o próprio papel. E à medida que o tempo ia se passando, a humanidade ia se sofisticando nessas técnicas e a coisa começou a funcionar melhor. E nós tivemos também, num dado momento, a invenção da imprensa, né, dos livros impressos, que foi também uma coisa que revolucionou muito a vida da humanidade. Né? As bibliotecas antigamente eram só públicas, não tinha biblioteca particular, a não ser que a pessoa fosse muito rica. Né? Então, depois, com o passar do tempo, passou-se a ter. Né? E mais recentemente tivemos a revolução da informática, que permitiu a gente digitar com muita facilidade, gerar muitas cópias com facilidade. E por último, né, agora, a revolução das telecomunicações, né, a internet, você pega um texto e dispara para todo mundo no mundo inteiro, é muito mais fácil. E, por fim, também a mídia eletrônica. Né? Hoje você
muitas vezes não lê nem no papel, você lê no tablet, no celular, no computador, né? Então, tudo isso foi evolução da humanidade. Então, à medida que ia avançando, ia ficando mais fácil copiar as rezas, né, que eram utilizadas. Então, isso contribuiu para o uso do Sidur começar a aparecer. E a segunda foi que as diversas comunidades também começaram a acrescentar seus próprios pequenos ritos, palavras e práticas em meio a essas orações do povo de Israel. Tá? Então, assim, o que acontecia? Você tinha lá a comunidade de judeus na Babilônia. E aí, de repente, tinha um mestre ali, um líder comunitário que gostava, antes de acender, por exemplo, né, uma luz, uma lâmpada de Shabat, ele tinha por hábito recitar, sei lá, né, um poema agradecendo ao Eterno pela semana. Aí a comunidade dele achou bonito e incorporou. Aí você pega do outro lado do planeta, por exemplo, né, você vai pegar os judeus na Península Ibérica, de repente acrescentaram uma música em ladino, que eles gostavam de cantar logo depois que acendesse a lâmpada. Né? Então, cada comunidade, e ainda mais com o distanciamento físico, né, e de comunicação, não é como hoje, né, que todo mundo está interligado aí pela internet, então esses costumes iam surgindo. E esses costumes que iam surgindo, eles acabavam sendo incorporados na liturgia. Então, os Sidurim, né, era questão de tempo. À medida que surgiam esses poemas, essas canções, etc., não era mais só uma oração curtinha, já começava a ter muito mais coisa. Mas o cerne, né, o elemento essencial, era o mesmo. Então, assim, se um judeu da comunidade de Amsterdã fosse visitar um judeu na comunidade do Marrocos, então esse judeu ele poderia não conhecer as músicas marroquinas ou o poema marroquino, mas ele conhecia as rezas principais. A Amidá ele conhecia, as bênçãos ele reconhecia, porque eram as mesmas. Tá? E era questão de tempo, então, que isso começasse a crescer, a liturgia começasse a crescer, isso desse origem ao primeiro Sidur, ou seja, o primeiro livro de orações. E o primeiro livro de orações surgiu, como não poderia deixar de ser, na Academia de Surá, na Babilônia, tá? Que foi uma academia extremamente importante na produção literária de Israel. Foi da Academia de Surá que surgiu o Talmud babilônio, né? Para vocês terem uma ideia. Tá? Então você tinha lá o líder, né? Líder comunitário, era chamado de Gaon, né? E eles tinham uma autorização do califado, né? Para poder conduzir a comunidade. Então, o Raham Amram Gaon, na Academia de Surá, na Babilônia, no século IX, portanto, por volta aí do ano 1000 da Era Comum, ele foi o primeiro a compor um Sidur de que nós temos notícia. Tá? Pode ser que alguém tenha criado antes e a gente tenha perdido. Esse é o primeiro que a gente tem notícia. Tá? Primeiro Sidur. Então, como dito, Sidur significa ordem e era basicamente um livro que trazia a ordem dos trechos a serem lidos nos serviços comunitários. Né? E aí ainda levaria muito tempo até que a imprensa surgisse e permitisse que cada pessoa tivesse o seu Sidur individual. Então, ainda nessa época, o Sidur ele ficava mais em posse da comunidade, era lido pelo Hazan. Não era todo mundo que tinha Sidur em casa. Né? Por isso, até eles tinham muito que se reunir para poder fazer as orações. Os Sidurim continuaram a proliferar e as comunidades judaicas continuaram o processo de aprimorar seus costumes, seja incluindo ou modificando orações e leituras litúrgicas para melhor se adequarem aos seus ritos locais, tá? Mas geralmente preservando aquela essência de orações instituídas desde os tempos de Esdras. Então, assim, cada vez mais um Sidur tinha orações comunitárias. Se você hoje pegar um Sidur, a maioria deles é bem grandona. E tem um monte de leitura que é opcional, que é leitura de
da cultura de uma comunidade, não é leitura obrigatória. Obrigatório é o que o Sinédrio, né, a corte mosaica, instituiu desde os tempos de Esdras. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um Sidur. Tá? Hoje em dia, quando você fala de um Sidur, um livro de rezas, um livro de orações, ele normalmente ele é classificado através de 2 elementos. Tá? Então, o primeiro é a ocasião a qual ele se refere. Tá? Então, assim, é um Sidur para ser lido durante a semana? É um Sidur para ser lido na reza de manhã só? É um Sidur para ser lido só nos dias intermediários aí da festa dos pães ázimos? Então, a ocasião a qual o Sidur se refere, ela costuma aparecer na capa do Sidur, né? Ficar claro. Por quê? Porque dependendo do dia, as orações são diferentes. Por exemplo, no Shabat, a gente não tem o hábito de pedir coisas individuais. Então, a Amidá de Shabat ela é muito mais curta do que a Amidá durante a semana, justamente porque entende-se que o Shabat não é um dia ideal para você ficar pedindo muita coisa, salvo se for uma emergência. Tá? E ele também é classificado, a segunda classificação que um Sidur tem é conforme o costume comunitário, chamado Nussar. Tá? Então, o Nussar ele é o costume que aquele Sidur segue. Tá? Ele segue o costume marroquino, ele segue o costume do leste europeu, ele segue o costume racídico, ele segue o costume de uma seita dentro do racidismo, ele segue o costume dos judeus africanos, ele segue o costume dos hispano-portugueses, enfim, cada um vai seguir um costume. E aí, o que vai variar? Vai variar a pronúncia, né, das rezas, vai variar também as rezas opcionais, as rezas culturais. Tá? Geralmente, quer dizer, se o Sidur não chutou o pau da barraca, geralmente o Sidur, as rezas e proclamações principais são as mesmas para todo mundo. A diferença está mais nos costumes e orações opcionais. Então, assim, qualquer Sidur que você tenha, se estiver completo, obviamente, para fazer as orações que são da incumbência de todo o povo de Israel, tranquilo, você pode usar qualquer Sidur. Tá? Agora, o que vai variar, como dito, são os costumes. Então, por exemplo, tem muita gente no Brasil que tem o Sidur da Sefer, que é o Sidur azulzinho, que é enorme. Aquele Sidur, ele normalmente vai ter tudo ali, mas muito para o costume Ashkenazi. Eles lançaram um para o costume Sefaradi, mas já é um Sefaradi que não é clássico. Né? Então, você vai encontrar muita coisa. Agora, o que você tem que fazer, né, de oração? Normalmente, essas orações comunitárias e as proclamações comunitárias. Então, por exemplo, a proclamação do Shema, que é a proclamação do monoteísmo, as bênçãos do Shema, antes e depois, e a Amidá, né, que é a oração comunitária que é feita. Tá? Além disso, normalmente se lê o Salmo 145 ou se lê também uma coletâneazinha aí de salmos que são chamados Pesukei de Zimra, né? Ou Pesukim Hazemiroth. Né? Então, esses que são os versículos de cânticos. Né? Então, quem quiser rezar mais, vai rezar mais. E aí as súplicas, né? O que você vai pedir para o Eterno. Tá? Essencialmente é isso. E as bênçãos também, na maioria das vezes, são as mesmas. Né? A bênção sobre o pão, a bênção sobre o vinho, etc. Pode mudar uma grafia de uma palavra, pode mudar uma pronúncia. Né? Um fala Geffen, outro fala Gaffen, outro fala Guffen, né? O outro fala sei lá o quê. Tá? Né? O som do Sadi, né? Que no costume hispano-português é como se fosse um S sibilante, né? Não é um TS, como é no costume do leste europeu ou do hebraico moderno. Né? E por aí vai. Tá? Aí tem uma pergunta interessante do José. Shaul, qual Sidur você gosta? Eu gosto muito do Sidur chamado Ways of the Torah, né? Os Caminhos da Torá, que é o Sidur que foi feito pelo Mori Youssef. Tá?
Eu uso ele normalmente, eu gosto muito dele. Tem também um que quem quiser aqui pode baixar, que está aqui do lado, mas esse é todo em hebraico, que é o Sidur do Rambam, do Maimônides. Na verdade não foi feito pelo Maimônides, mas são as rezas que foram tiradas da Mishneh Torah. Tá? Também é muito bom. Agora, em português, eu tô trabalhando em um junto com o Hudson. Na verdade, o Hudson tem até feito mais do que eu. Mas a gente está tentando montar um para poder disponibilizar de graça. Tá? Agora, qualquer Sidur, José, se você souber usar, qualquer Sidur vai ser útil para você. Tá? Aí tem uma pergunta, tem uma colocação do Elis. Shaul, eu tenho o Sidur liberal. Aí, dependendo do Sidur liberal, o que pode acontecer é dele não ter trechos. Né? Então, a maioria dos Sidurim liberais vão abreviar certas coisas. Alguns abreviam só as rezas comunitárias e alguns abreviam também aquelas rezas que o povo fazia como um todo. Tá? Bom, então, aqui do lado, olha, né? Aqui essa imagem, vou até aumentar um pouquinho aqui, para ver se vocês conseguem ver. Ó, aqui está escrito Sabbath and Festivals. Então é um Sidur de Shabat e festividades. Eu até tenho esse em particular. Né? Os dois da ArtScroll, tanto para Shabat quanto para dia da semana. Tá? Então, aqui você tem, né, o nome aqui, né, Sidur Zicharon Avraham, né, a lembrança de Abraão. Eu não sei porque esse título, não lembro, pode ser o Avraham Avinu, pode ser uma outra pessoa, né? Mas é da ArtScroll. Então, tanto aqui, né? Interlinear e transliterado. Então, foi um dos primeiros que eu comprei lá atrás. Tá? Foi esse aqui. Mas ele, então, ele vai dizer o seguinte. Tá? Ele vai dizer que ele é para Shabat e solenidades, então você não usa ele durante a semana. E ele vai dizer Nusach Ashkenaz. Né? Ou seja, o Nusach Ashkenaz é o costume dos judeus do leste europeu. Né? E eu gosto, obviamente, porque tem a ver com a minha família. Minha família é de judeus do leste europeu. Né? Tá? Então, todo em hebraico você tem esse do Rambam, que está aqui, eu coloquei para baixar. Se você quiser baixar também, Hélio, fique à vontade. Tá? Então, enfim, né? Aí é uma questão até do que cada um se sente mais à vontade de fazer, etc. Tá? Lembrando, né, pessoal, que assim, eu particularmente não acho muito legal a gente ser dogmático com liturgia. O próprio Maimônides, ele era contra isso. Né? Ele fala contra isso, né? O excesso de dogmatismo litúrgico. Né? Mas eu gosto da coisa mais tradicional. Mas eu gosto dos Sidurim mais abreviados. Né? Aqueles que têm 85 milhões de rezas eu não gosto muito, porque acaba que você tem que correr muito para poder fazer. Tá? Então, assim, o ideal é primeiro aprender a fazer as orações mais fundamentais e depois se preocupar com o costume. Tá? Lembrando que o costume pode variar de acordo com a comunidade. Tá? Então, por isso que tem reza que vai ter num Sidur e não vai ter no outro. Tá? Aí, bom, alguma dúvida sobre Sidur, por enquanto? Tudo ok? Muito bem. Aí você vai ter uma outra coisa, que também é um livro de orações, que é o Marzor. Tá? E o Marzor, o hábito de ter um Marzor surgiu nos judeus do leste europeu, então nos judeus Ashkenazim. Nem sempre os sefaraditas usam esse termo Marzor. Tá? Marzor significa ciclo, né? Alguns dizem que significa lembrança também. Tá? O que é um Marzor? Ele é um Sidur. Tá? Então, todo Marzor é um Sidur, mas nem todo Sidur é um Marzor. Tá? É um Sidur específico para solenidades. Tá? Então, na maioria das vezes, as festividades de primavera, então a festa dos ázimos, né, Masoth, né, ou Shavuot, e outono, Rosh Hashanah, Yom Teruah e Sukkot, tá? Contendo rezas e poemas específicos para a ocasião. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, tá? Mas então, aqui na imagem, ó, esse aqui,
até aumentar um pouco mais, vamos ver se eu consigo que vocês enxerguem aqui, ó. Que não tinha uma imagem muito boa. Ó, for Pessah, tá vendo aqui, ó, Pessah escrito aqui, ó, tá? Embaixo de onde eu tava, onde eu grifei com azul, tá? Então esse é um sidur específico para os dias da festa dos ázimos. Tem lugar que chama de sidur, tem lugar que põe tudo junto num sidur só, aí vai de cada um, tá? Mas o que acontece? Algumas liturgias acabaram ficando muito grandes, né? Por exemplo, o Yom Kippur, eu confesso até que eu não gosto da quantidade de reza que se enfiou em Yom Kippur, né? Eu acho até que é muito ruim para você jejuar e ficar fazendo 85 milhões de rezas, as pessoas não prestam atenção, tá? Mas o que ocorre, né? Ele vai ter as rezas específicas. Por exemplo, uma reza específica de Yom HaKippurim, do Dia das Expiações, é a de Ne'ilah, né? A reza é uma reza específica, né, para essa data, tá? Que ela é mais longa. A Amidah e a Birkat Hamazon, quer dizer, a oração diária e a bênção dos alimentos, costuma ser diferente nos dias de festa, costuma ter alguma referência à festa. Então, aqui eles aparecem. Aí alguns sidurim colocam também, colocam a passagem da Torá, né, que é lida, e aí fica grande também porque tem trechos da Torá. E também tem o pessoal sem noção que saiu enfiando um monte de reza, um monte de coisa no meio da liturgia. O Maimônides era contra isso. Ele falava que você não deve, numa comunidade, rezar muito, que a comunidade se dispersa. Você deve rezar pouco em comunidades e na sua casa você reza o quanto você quiser. Claro, bom senso, né? Tá? O Marzor, então, ele é mais costume mais ashkenazim, mas tem também sefaraditas. Então, o da Sefer, a Sefer tem... ela tem o Sidur completo. Eu acho que antigamente ela tinha, não sei se ainda tem, o Sidur de Shabbat e o Sidur do dia da semana separados. Tem um Sidur Sefaradi, que é um Sefaradi mais modernoso, não é o Sefaradi clássico. E eles têm o Marzor, né? E é gigantesco o Marzor, tá? Não, Bianchini, esses dois exemplos que eu coloquei não são em português, eles são textos em inglês. Em português tem aqueles da Sefer que eu coloquei, tá? Muitas vezes a gente coloca, né, as orações específicas das festividades, eu coloco em português no site para baixar. No nosso site você encontra uma boa parte da liturgia judaica de graça e colocada. Algumas no hebraico transliterado, outras em português. Tá? Lembrando que ninguém é obrigado a rezar nem o Sidur nem o Marzor em hebraico. Tá? É bom conhecer o hebraico, aprender o hebraico para você entender melhor o que está se passando, mas o mais importante é você entender o que você está fazendo. Se você não entende o que você está fazendo, que valor tem aquela reza? Tá? Ou aquela oração, enfim. Tá? Então, um Sidur e um Marzor, a diferença basicamente é como eu falei, o Marzor é o Sidur específico para algumas ocasiões festivas. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo? Tudo ok? Então tá, então vamos seguir. Vamos falar agora de uma outra coisa que às vezes aparece dentro do Sidur, junto com o Sidur, às vezes ela está separada, tá? Então, que é a Birkat Hamazon, quer dizer, a bênção após os alimentos, né? A bênção de agradecimento pelos alimentos, após a refeição, tá? Então, assim, não é raro você ter essa bênção em pequenos livretos ou, às vezes, impressa numa página, né, plastificada, colocada, por exemplo, num restaurante kasher ou alguma coisa do gênero, né? Obviamente, nas refeições festivas em sinagogas, etc. também, você ter a bênção dos alimentos, né, após os alimentos, impressa aí para ficar na mesa, né, para você não ter que sujar o seu Sidur, tá? Mas se aparecer no Sidur também, ela é idêntica,
tá? É uma bênção que originalmente era sucinta, mas você tem algumas comunidades que acrescentaram um monte de coisa. Eu me lembro, né, de uma dada sinagoga que eu frequentei que eu não aguentava fazer a bênção após a refeição, que era gigantesca, era feita na noite de Shabat, já depois de 11 da noite, você já super cansado, querendo descansar, e era um livro, era literalmente um livro, né? Então não precisa ser. A bênção das refeições, ela cabe em meia página. Com os acréscimos das festas e tudo mais, cabe em uma página. Tá? A gente também tem isso no nosso site lá, tá? No nosso material. Então você pode achar ela por aí em outros, vamos dizer assim, em outros cantos, né? Por aí separada ou junto com o Sidur. Tá? E a origem é o mandamento, né, que diz: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás a Adonai teu Elohim pela boa terra que te deu. Claro, né, pessoal, que aqui ele não está instituindo uma liturgia, mas é por causa dessa ideia, né, de você ser grato ao Eterno depois que ele te abençoou, né, depois de comer. Isso tem um ensinamento, uma lição muito importante, né? A gente muitas vezes lembra de pedir, mas não lembra de agradecer, não é verdade? Então, isso aqui é importante porque a Torá está ensinando a gente a agradecer, tá? Alguma dúvida sobre a Birkat Hamazon? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Próximo texto litúrgico que vocês podem encontrar é o rolo da Megilá. Megilá significa história, tá? E ela é uma história contada de uma maneira um pouco romanceada, né? E sucinta, com ênfase só nas coisas principais, para poder ser lida numa ocasião festiva, tá? Então, historicamente, você teve... O povo judeu tinha algumas Megilot. A maioria virou livro do Tanar, né? Mas você tem ainda, nas comunidades, né, o rolo que contém a história, né, de Hadassah, de Esther, da rainha Esther, e dos acontecimentos da festividade de Purim. Tá? E ela é escrita, normalmente ela é escrita em hebraico, mas pode ser também em outros idiomas. Tá? E costuma ter o formato de um rolo aberto, como se fosse uma carta ou comunicado. Por quê? Porque é dito no livro de Esther que depois da vitória dos judeus, eles mandaram cartas e comunicados informando os outros judeus para todo mundo comemorar junto. Tá? Então, a Megilá, ela normalmente é um rolinho que fica guardado e é tirado na ocasião de Purim e é lido. Tá? Então, vocês podem encontrar também esse rolinho aí. Né? Os rolos que vocês vão encontrar nas sinagogas são o rolo da Torá, né? E alguns rolos referentes ao Tanar, né? Ao restante da Bíblia judaica, que são lidos em várias ocasiões, mas o mais famoso é a Megilá. Tá? Alguma dúvida sobre a Megilá? Não? Então, beleza. Então, vamos seguir. E vocês não precisam decorar, tá, pessoal? É só para vocês terem uma referência para amanhã vocês poderem consultar. Tá? Então, agora você tem a Haggadah. O que é a Haggadah? Haggadah significa história e é o nome dado ao livreto contendo as instruções para o jantar ritualístico de Pessah. Em alguns casos, pode ser adornada com ilustrações e estilizada. Tá? Tem muita Haggadah por aí que é bonitinha, cheia de imagenzinha. Né? Tem Haggadah com bichinho, Haggadah com foto. Eu tinha um amigo que fazia uma Haggadah com flores que ele fotografava na terra de Israel, ficava muito bonita, tá? Mas você tem de vários tipos, tem impressa, eletronicamente, tem de todo tipo, tá? E a Haggadah, o principal objetivo da Haggadah é narrar a história da saída do Egito e o porquê que a gente comemora o jantar daquele jeito. Por que se come pão ázimo? Por que se come a erva amarga? Por que se come um vegetal? Por que se come, né, o harosset, a pasta doce? Né? Por que se come né, o Korban Pessah? Né? Por que a gente hoje não come, inclusive, né, o Korban Pessah?
e todo o restante da ritualística do jantar festivo, né, da primeira noite dos ázimos. Tá? Então, normalmente você imprime. No nosso site tem a Haggadah gratuita, né, também que a gente disponibilizou, e você tem aí alguns exemplos, né? Eu coloquei aí uma fotinho que traz vários exemplos aí de Haggadot que são utilizadas pelas comunidades mais variadas. A Haggadah também, muita coisa foi acrescentada que é costume, que é cultural. Alguns serviços de Pessah, na minha opinião, são até longos demais. Tem serviço de 6 horas, eu já vi sendo feito, né? Por tudo quanto é mais sagrado. 6 horas ninguém aguenta. No final já não está mais no clima, né? Ninguém consegue, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema. O principal problema da liturgia judaica hoje, de um modo geral, é ser muito grande, né? Porque foram séculos e séculos acumulando tradições. E aí, obviamente, que começou a ficar muito grande. Por isso a importância também da gente saber o que é essencial, né? Para aí você não precisar ficar lendo tudo, né? Você faz o que for possível, né? E dentro de uma linha de você não ficar muito cansado, tá? Então, com isso, a gente conclui a parte, vamos dizer, da literatura mais litúrgica da Torá, tá? Claro, você tem outras, né? Assim, por exemplo, tem lugar que imprime livretinho com bênção para você levar no bolso, porque você não vai levar o sidur no bolso, né? E as pessoas às vezes esquecem as bênçãos. Tem gente que coloca, né? Por exemplo, imprime a bênção para lavagem das mãos, né? E coloca lá na parede, fora do banheiro, para as pessoas poderem ler a bênção, né? Mas assim, de um modo geral, a literatura litúrgica é essa.